Sabe quando uma notícia parece boa demais para ser verdade? Quando tudo parece se encaixar tão perfeitamente que você até sente o cheiro de que algo ali não tá tão claro assim? Pois é, a ida do Hendrick para o Lyon parecia exatamente esse tipo de história. Minutos garantidos, protagonismo imediato, espaço para crescer e o ambiente perfeito para um garoto de 18 anos que está prestes a iniciar sua trajetória na Europa. Só que, como sempre, o futebol não sabe seguir roteiro. Ele adora virar a esquina, puxar uma curva inesperada e entregar exatamente aquilo que ninguém imaginava. E é por isso que hoje no Footplay News a gente vai mergulhar fundo nessa novela que tomou um rumo completamente diferente do que parecia no começo, porque nas últimas horas surgiram novas informações, pressões, exigências do Real Madrid e até um nome que pode simplesmente transformar essa oportunidade em um baita problema. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Quando o primeiro rumor do empréstimo surgiu, parecia tudo muito simples. O Lyon precisava de um atacante jovem, explosivo, com capacidade de decidir jogos e de trazer um pouco de imprevisibilidade para um ataque que vinha sofrendo com irregularidade. Do outro lado, o Real Madrid enxergava a chance perfeita para que Hendrick tivesse seus primeiros minutos na Europa, longe da pressão gigantesca de chegar ao Bernabéu, e logo de cara, carregar o rótulo de uma das maiores contratações jovens da história do clube. Um empréstimo curto, 6 meses, um cenário controlado, uma vitrine forte e um clube disposto a dar espaço. Tudo parecia perfeitamente alinhado, e por isso mesmo tanta gente achou que o anúncio era só questão de tempo. Só que enquanto essa história ganhava força, começaram a surgir outros sinais que deixavam ainda mais evidente que o caminho estava realmente sendo pavimentado. A esposa do jogador viajou para a França, surgiram fotos discretas, mudanças de perfil, remoção de referências ao Real Madrid, uma movimentação silenciosa, mas evidente, de que a mudança já estava sendo preparada. O clima era de acerto iminente, como se todos os detalhes já estivessem nas últimas páginas do contrato. Mas bastou um pouco de paciência para a bomba explodir. Os portais franceses começaram a divulgar as cláusulas impostas pelo Real Madrid. E aí, a história mudou, completamente de tom. O Real exigiu que Hendrick dispute no mínimo 25 jogos até o fim da temporada, participe obrigatoriamente da Liga Europa, da Copa da França e ainda determinou que, em caso de lesão, o retorno a Madrid seja imediato. É como se o clube estivesse dizendo: queremos o desenvolvimento do jogador agora, não daqui a 1 ou 2 anos. E isso coloca uma pressão gigantesca em cima do Lyon. Afinal, garantir 25 jogos em tão pouco tempo não é uma tarefa simples, ainda mais considerando o calendário apertado, viagens, adaptação ao futebol francês e toda a carga emocional de um garoto que está dando seus primeiros passos em um novo continente. E é justamente nesse momento que surge o primeiro ponto crítico. Porque mesmo que o Lyon estivesse realmente disposto a construir o time ao redor do Hendrick durante esses 6 meses, surgiu uma reviravolta que ninguém esperava. Rumores, cada vez mais fortes, começaram a apontar para um possível retorno de Karim Benzema ao clube. Sim, o maior ídolo moderno do Lyon. Um nome que carrega respeito imediato, história, títulos e uma identificação gigantesca com a torcida. Benzema está em fim de contrato na Arábia Saudita e, segundo a imprensa europeia, não deve renovar. Isso abre uma porta que, se for atravessada, muda toda a equação envolvendo Hendrick. O Lyon joga em um esquema com apenas um centroavante. E se Benzema volta, essa vaga tem dono. E isso coloca uma dúvida enorme no ar. Como cumprir as exigências do Real Madrid se a posição que Hendrick precisa ocupar está, teoricamente, reservada para um dos maiores atacantes franceses de todos os tempos? Como garantir que o garoto jogue 25 partidas em tão pouco tempo, competindo diretamente com um dos jogadores mais respeitados da sua geração? A imprensa francesa não demorou a perceber isso e começou a lançar questionamentos cada vez mais incisivos. O treinador mudaria o esquema tático? Haveria espaço para 2 centroavantes? Hendrick seria deslocado de posição? Ou simplesmente acabaria sendo engolido pela hierarquia natural de um ídolo que está voltando para casa? Essas perguntas começaram a gerar um desconforto enorme nos bastidores. Enquanto isso, o Real Madrid observava tudo de longe, mas com muita atenção. O clube não liberou Hendrick por acaso. Existe um plano claro, uma estratégia muito bem definida e um conjunto de expectativas que precisa ser cumprido. O Real não quer apenas que o jogador participe de treinos ou faça figuração em banco de reservas. Eles querem minutos reais, desafios reais, evolução real. As cláusulas não foram colocadas por capricho. E justamente por isso, se o Lyon não conseguir garantir esse ambiente ideal, o clube merengue pode simplesmente puxar o freio e redirecionar o futuro do jogador para outro destino. E é aqui que a história ganha mais uma camada. Rumores começaram a apontar que o Chelsea estaria monitorando a situação de perto. Se perceberem que o Lyon não conseguirá cumprir as exigências impostas, podem entrar na negociação oferecendo algo que, neste momento, parece ser o bem mais precioso da carreira do Hendrick: minutos de jogo e estabilidade.
Isso abre a porta para que outros clubes também entrem na disputa, transformando o que parecia um acordo simples em uma corrida entre gigantes europeus. Com todas essas peças no tabuleiro, a pergunta que fica é: qual é o melhor caminho para o Hendrick? Ele precisa de minutos para se desenvolver, precisa se sentir importante dentro do projeto e precisa de um ambiente que não coloque em risco seu crescimento. No papel, a dupla com Benzema pode até parecer interessante. Um jogador experiente, técnico, referência mundial, ao lado de um jovem promissor, rápido e explosivo. Mas o futebol não vive só de teoria. Na prática, hierarquia pesa, pressão pesa, e o tempo é curto demais para que experimentos arriscados sejam feitos. O Lyon vive uma temporada irregular, com oscilações constantes, atuações inconsistentes e um ataque que não consegue manter o mesmo ritmo por muito tempo. A chegada de Benzema seria uma tentativa clara de resolver isso no curto prazo. Mas qual seria o impacto disso no longo prazo do Hendrick? Ele correria o risco de passar meses assistindo aos jogos do banco enquanto tenta cumprir metas que simplesmente se tornam impossíveis? E se isso acontecer, como fica sua confiança? Como fica sua adaptação? Como fica sua evolução? No fim das contas, estamos falando de um momento crucial da carreira do Hendrick. Uma fase em que cada decisão pesa, cada escolha importa e cada detalhe pode definir o rumo dos próximos anos. Se o Lyon conseguir organizar o ambiente, cumprir as exigências do Real Madrid, dar espaço para o garoto e construir um projeto sólido, esse empréstimo pode se tornar uma virada de chave importante na trajetória dele. Mas se o retorno de Benzema realmente acontecer e o espaço desaparecer, tudo muda de figura imediatamente. Está confirmado, notícia do Globo Esporte, Hendrick será o novo jogador do Lyon. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Caê Mota trouxe a confirmação dessa negociação entre Lyon e Real Madrid. O Real Madrid não quer vender, se desfazer totalmente de Hendrick, o que inclusive acabou impedindo com que ele fosse para outros clubes até da Premier League, clubes da Bundesliga também estavam de olho nele, e desse modo o Lyon aceitou as condições. Empréstimo de 6 meses, pode ser prorrogado? Beleza, mas sem opção de compra. O Real Madrid não quer vendê-lo nesse momento. Quer apenas que Hendrick tenha um momento ali de maturação, com a pouca utilização por parte do Xabi Alonso, que na minha opinião está sendo até bem antiético com o Hendrick. Hendrick precisa de minutos urgentemente se quiser lutar por uma vaga na Copa do Mundo. E é por isso que ele vai para o futebol francês. Uma equipe ofensiva que disputa o campeonato francês, que está em ascensão e que, na minha opinião, pode ser bem interessante. Agora, meu amigo, é com ele. Falta pouco mais de um semestre para a Copa do Mundo e Hendrick corre atrás do tempo. Muito melhor ir para o Lyon, por exemplo, do que você se transferir para um time de rabeira de tabela na La Liga. Eu acho muito melhor ir para o Lyon do que para o Oviedo, por exemplo. Porque o Real Madrid poderia emprestar, mantém na Espanha, joga no Levante, joga no Girona. Eu acho muito melhor jogar no Lyon. Joga na segunda divisão espanhola, manda ele lá pro Racing Santander, pro Las Palmas, pro La Coruña. É melhor ir pro Lyon. Com certeza é melhor ir pro Lyon. Você tá jogando uma Europa League, o campeonato francês, você vai se medir contra o PSG, contra o Olympique de Marseille e tal. Vai ter um contexto em tese mais favorável. E claro que isso aumenta as chances do Hendrick estar, eu não digo estar na Copa, estar garantido, mas de voltar ao radar. Pelo menos no radar. Que nesse momento ele tá fora do radar. Ele e o Neymar estão fora do radar nesse momento. Por questões completamente diferentes. O Neymar está fora do radar da seleção brasileira porque ele não consegue mais desempenhar fisicamente no nível que se espera, no alto nível, no nível elevado, no nível de elite. O Neymar não consegue mais. E Copa do Mundo é elite, topo, os brabos, os melhores do mundo. Neymar não consegue jogar nesse nível. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa dupla poderia funcionar? Ou o Hendrick corre risco real de perder espaço no Lyon? Comenta aqui embaixo, porque esse debate promete render muito. E antes de sair, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no Footplay News. Tamo junto e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craquezinha.